Então, a fotografia que eu tenho aqui à minha frente é uma fotografia em que eu estou na aldeia da minha avó, Carvalhal de Moraes, nos anos 80, seriam 85, 86, por aí. E eu estou no baloço, que foi construído pelo meu avô Mário, com as mãozinhas dele. Eu adorava andar de baloço, adorava. E já que havia um pequeno quintal na casa da minha avó, eu pedi ao meu avô se me podia fazer um baloiço e ele fez. Tu passavas lá há muito tempo? Eu passava os verões, todos, praticamente todos, lá. Essa aldeia é perto de Viseu? É perto de Viseu, Tondela, Viseu. Isso. E a minha avó, atenção que a minha avó e o meu avô moravam comigo e com os meus pais em Benfica. Também iam para lá no verão, era uma casa de férias de verão. Ana Bacalhau nasceu em Lisboa em 1978, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, trabalhou como arquivista, mas abandonou a profissão para se dedicar ao grupo Diolinda. Foi nesse palco dos Diolinda que cantou um dos temas mais marcantes dos tempos da Troika, que viria a tornar-se um hino, Parva que Sou, sobre a geração da casinha dos pais e os sem remuneração. Conta numa entrevista que quando começou a cantar, pelos 16 anos, foi ouvir os discos do pai e encontrou o Zeca Afonso, a Amália, a Hermínia e percebeu que, à semelhança dos Nirvana, as suas dores também encontravam eco naqueles poemas. Em criança, teve problemas em controlar o peso e foi alvo de bullying, mas a música tornou a voz ativa na luta contra a obesidade e deu-lhe uma nova vida. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Ana, contavas-me, portanto, a tua avó e o teu avô viviam em vossa casa. Sim. Isso imagino que tenha sido muito importante para a tua formação como pessoa, viver com os pais e também com os avós. A ligação aos avós é sempre mais especial. É verdade. Os meus pais, quando se casaram, por volta de 75, penso, arranjaram esta casa em Benfica. O meu pai é da Venda Nova, a minha mãe morava no sítio onde é o Colombo hoje em dia, era a Quinta, e entretanto depois tinha ido com os meus avós também morar para a Venda Nova, e os meus pais, ao procurar uma casa onde pudessem começar a vida, arranjaram em Benfica esta casa, na Avenida Grão Vasco, só que a casa, na altura, segundo o meu pai me conta, a casa era enorme, era grande e era para alugar. E acho que na altura havia muito a prática de subalugar as casas. As pessoas arrendavam e depois subalugavam. E o senhorio estava com muito medo que os meus pais, só 2 pessoas, uma casa tão grande, estava com muito medo que os meus pais fossem subalugar a casa. Então foi o pai do meu pai. Na altura a palavra e a honra era assim uma coisa que valia. Então o pai do meu pai foi falar com o senhorio e dizer que não, que eram pessoas sérias e que dava a sua palavra. E então o meu pai lembrou-se de arranjar aqui esta alcavala de trazer os meus avós maternos, não os paternos, os maternos, para morar connosco. E depois, passado 3 anos, em 78, nasci eu com os meus pais, os meus avós e um gato. E a minha bisavó, na altura a minha bisavó também ainda lá morava, portanto... Estava lá tudo. Estava lá tudo. Os teus pais faziam o quê nessa altura? Os meus pais trabalhavam em despachantes oficiais, que é uma profissão que se extinguiu no início dos anos 90. Fez parte da minha história e é um trauma familiar, na verdade. Agora está na moda esta expressão, trauma familiar. Porquê que era um trauma familiar? Foi porque os meus pais perderam um emprego aos 40 anos nos anos 90. Hoje em dia é difícil arranjar emprego aos 40. Nos anos 90 era bastante difícil. Ainda por cima, os meus pais tinham o 9º ano. E portanto, foi tramado. Foi uma altura tramada. Os anos 80 foram uma altura
boa, mas mesmo assim os meus pais já sabiam, com a entrada de Portugal na União Europeia, na CEE, eles já sabiam que havia esta forte possibilidade. Se calhar por isso é que eu fui filha única, não faço ideia, mas eles sempre pouparam muito e nunca se deram a grandes gastos, apesar de terem 2 empregos em que eram bem pagos, digamos, para a altura. Nada de extravagâncias, nada disso, sempre a poupar, se calhar porque já tinham em vista que iriam passar alguns anos menos bons. E como é que foram esses anos menos bons? Lembras-te? No início dos anos 90, portanto 91, 92, quando as fronteiras abriram. Sim. E como os despachantes oficiais em que os meus pais trabalhavam maioritariamente com a Europa, porque houve outros que continuaram ainda a funcionar porque trabalhavam com as Américas, e aí as fronteiras mantinham só com a China, ou assim. Foi uma altura muito difícil, para já porque eu lembro-me que o processo, eu não sei pormenores, os meus pais saberão isto, mas eu só fui apanhando, na altura já tinha uns 13 anos, deixa eu ver, 91, sim, 13, 14 anos já percebi algumas coisas. O processo não foi assim um processo muito bem conduzido pelo governo na altura. Mas em tua casa, que dificuldades é que foram sentindo? Bom, obviamente que os meus pais, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada de comida, de livros para estudar, mas obviamente eu sabia que não podia comprar, tinha de comprar uma peça de roupa se calhar por estação, ou quando precisasse mesmo, não podia, tipo, agora apetecia-me ter umas calças assim ou assado e ir comprar. Não, dizia a minha mãe, gostava de ter isto, e a minha mãe, ok. Depois esperava-se um bocadinho para os meus pais poderem gerir e eventualmente poderia ter, mas havia algum racionamento nestas coisas supérfluas, mas de facto nunca me faltou nada. Mas obviamente que eles andavam muito preocupados em perceber, com 40 anos, ainda tinham uma carreira contributiva longa pela frente, e tinham a mim para criar. Portanto, eu imagino que deve ter sido uma altura de grande preocupação, como é que eles iam fazer, que empregos é que iam arranjar. Isso fez-te ir percebendo os problemas da sociedade muito nova ainda, com 13 anos, como dizias? Sim. Sim, porque foi um bocadinho contraditório, porque os anos 90 em Portugal, para a maioria das pessoas, que foram anos de grande abastança. Sim. Em que veio muito dinheiro, o país cresceu bastante, mas de facto a minha experiência dos anos 90 não é de abastança, pelo contrário. Portanto, houve logo ali uma certa desilusão com a forma como aquele processo foi conduzido, que levou a imensos suicídios de colegas dos meus pais, porque foi mesmo mal conduzido, e perceber que de facto o país esqueceu um bocadinho de valer àquela classe, aquelas pessoas. E portanto, os anos 90 foram maravilhosos para mim enquanto adolescente que estava a descobrir a vida. Felizmente não havia se calhar redes sociais em que eu me sentisse mal por via toda a gente a ter as coisas da moda. Eu só tive computador para ir no 2º ou 3º ano de faculdade, batia tudo à máquina até à altura, mas não, isso para mim não era um problema, porque não havia comparação, não havia tanto, se calhar como há hoje, que nos entra pelos olhos adentro, não é? Pelas redes sociais, nós ficamos ali um bocadinho a medir. E a ligação aos teus avós em casa, de que forma é que isso foi importante para ti? Foi muito importante porque os meus pais, quando trabalhavam até tarde. Eu não tenho bem a noção, mas para mim eles provavelmente só vinham lá para as 7 e tal, 8, e eram os meus avós que estavam comigo. Tu fazes um curso de línguas e literaturas, foram eles que de certa forma te incentivaram a esse percurso, à leitura? Não, aí nessa parte não posso dizer que sim, porque os meus avós, a minha avó Luz, mal sabia ler e escrever. Ela teve um percurso também interessante, a minha bisavó não ficou viúva, mas o meu avô trabalhava numa fábrica, teve um acidente e ficou com problemas de saúde do foro psiquiátrico e mental, e portanto o único ordenado que eles tinham deixou de existir. Então a minha bisavó tinha vários filhos, e a minha avó foi para Lisboa servir numa casa,
portanto, mal completou os estudos, sabia ler e escrever mal e fazer umas continhas. O meu avô Mário também estava em Lisboa, eles conheceram-se em Lisboa, né? O meu avô Mário era de uma aldeia ao lado, mas eles conheceram-se em Lisboa. Trabalhou em várias coisas, fábricas também, era taxista. Portanto, pessoas bastante... mais simples. Bastante simples. Depois a minha mãe, eles também é filha única, a minha mãe, o que também é raro naquela altura, penso, nos anos 50, 60. Ela já estudou até o 9º ano, os meus avós até queriam que ela estudasse um pouquinho mais, mas ela não quis ir logo trabalhar. E eu sou aquela geração, a primeira geração na minha família a ir a estudar, a ter um curso. E desde miúda que eu percebi que isso era importante para a minha família e também era, na verdade, importante para mim, porque eu sentia que tinha aptidões e... Quem me incutiu, se calhar, este hábito de leitura, a importância da leitura, foi a minha mãe, mas eu já nasci com isso. Eu adorava livros quando era miúda. A minha mãe escreveu lá no livro do bebê que eu estava sempre a mexer nos livros, mesmo quando ainda não sabia ler. Era uma coisa importante para mim. Portanto, entre esta máxima da minha mãe de mente sem corpo são, ou seja, ter educação normal e mais a educação física, tudo junto, para poder ser a melhor pessoa e pensar por mim, tudo isso é importante. Eu adorava livros de banda desenhada. Quando começava a escola, a minha mãe escondia os livros de banda desenhada. Sim. Eu já sabia onde é que estavam, mas não ia lá. Mesmo assim, aquela cena do trabalho, incutir o trabalho, meu pai também era muito do rigor e do trabalho, do esforço. Portanto, isso para mim foi uma coisa, um dado adquirido que eu Tu falaste-me aí da educação física e deixa-me aproveitar para te perguntar sobre um tema que tu tens falado muito abertamente, sobre a questão da obesidade, porque de facto esse é um problema do mundo e também do país, obviamente. E esse foi um problema que te afetou a partir de certa altura. Sim. O excesso de peso, foste vítima de bullying. E isso foi acontecendo porquê? Porque não havia esse controle da tua pessoa, estavas muito tempo sozinha, não havia atenção para esses temas na altura. Também. Ora bem, então, eu comecei a ganhar peso, a engordar, um bocadinho antes de ir para a escola. Eu gostava de comer, ainda hoje adoro comer. Sim. E não, de facto, e estava com a minha avó, ainda vinha, era aquela mentalidade de tenho de comer muito, porque a minha avó passou tanta fome, que para ela era uma alegria ver a netinha a comer, e a comer bem, a comer tudo e dava-lhe tudo o que ela quisesse. Ok? Portanto, e não havia eu comia comida boa no sentido que era comida feita pela minha avó, mas comia em excesso. E claro, não se falava destes assuntos, da obesidade, e eu fui ganhando peso e quando cheguei à escola com o meu apelido, Bacalhau, e uma criança gorda, eu era um alvo fácil. Ainda por cima eu dava para perceber que eu ficava sentida. Então quando eles percebem, não é? Claro. Os bullies, quando percebem que conseguiram tocar ali num ponto sensível, eles abocanham e não largam. E aconteceu isso comigo, eu não tinha essa manha de fingir que estava tudo bem. E pronto, durante a primária, enquanto estive na escola primária, era constantemente alvo de gozo, enfim, chamam-os bullying, mas na altura não tinha nome. Eu lembro-me de dizer à minha mãe que não gostava de ir à escola porque os meninos gozavam comigo. A minha mãe tentava, enfim, de alguma forma aligeirar, mas não havia sequer nome para aquilo, era só os miúdos a gozarem comigo. Era uma frase enorme. Haver um nome, assim, uma palavra, é mais fácil para enquadrar as coisas. Pronto, e tive de ir lidando com isso, não foi muito fácil, deixou bastantes marcas. De que marcas é que deixou? Insegurança, muita insegurança. E eu passei de uma miúda que ia ao pão nas férias, quando íamos para o Algarve de férias ou para o Alentejo, ia ao pão sozinha, trazia para o pai com 5 anos ou menos, ou 4 anos, era logo ali ao lado, pronto. E falava com as pessoas, fazia amizades facilmente, para depois uns anos mais tarde, uma miúda que tinha medo de atender o telefone
ou quando tocavam à porta, tinha medo de interagir com as pessoas, muito insegura. Como é que foste resolvendo isso? Não sei se foi... E não sei se ainda resolvi completamente. Eu, em palco, dou aquele ar de ser uma pessoa segura, mas na minha vida, no dia a dia, se eu tenho de me queixar de alguma coisa, se eu tenho de argumentar, eu meto os pés pelas mãos, atrapalho-me toda e fico a pensar. E achas que ainda são marcas desses tempos? Acho que provavelmente serão. Acho que não sou muito boa a defender-me. E às vezes ou não me defendo o suficiente ou então tenho aquela explosão tipo os gatos quando se assanham. É assim, tudo meio disparatado. Mas apesar de tudo, o país aprendeu alguma coisa com essas questões que hoje se tornaram tão comuns e tão faladas. Por exemplo, a questão da obesidade infantil é um problema sério, sério em Portugal. Sério, o país acordou para isso ou não ainda? Eu acho que já há alguma informação, já se vai falando disso, mas infelizmente os números que temos são muito preocupantes. Na prática, acho que ainda não tem de haver nas escolas uma educação que possa trazer... Eu imagino que já haja. A minha filha está agora no primeiro ano. Pois era isso que eu te ia perguntar. Tu, como mãe, como é que lidas com isso? Bom, eu estou alerta. Em termos de bullying... De bullying e de controle de peso também. De controle de peso. A minha filha... com a minha filha, é isso? Felizmente a minha filha sai ao pai. O pai é muito magrinho, sempre foi, e ela felizmente sai a ele. Portanto, nisso eu acho que não tenho de me preocupar. E ela odeia comer também, portanto não é uma preocupação. A minha preocupação é que ela coma. Ok? Pronto, está tudo bem. E que o bullying é eu ir percebendo os sinais, mas sem pôr muito peso na coisa para a miúda também não se sentir... Eu não quero passar essa herança de peso, esse trauma a ela. Pronto. Mas, e agora eu estava a falar do quê? Em Portugal. Bom, era importante que na escola houvesse de facto um trabalho bastante ativo acerca deste assunto da nutrição, do que comer, como comer, até para que depois as crianças possam levar para casa e ensinar aos pais enfim, as famílias possam fazer as escolhas mais bem informadas. Que eu acho que há alguma informação. Mas nas escolas, neste momento, falta tanta coisa. Pois falta, verdade. Essa é só mais uma, provavelmente, não é? Infelizmente, mas tem de se começar por algum lado e eu acho que falta de informação, se calhar nutricional, e quando as famílias vão escolher no supermercado o que comprar, aliado a baixos salários, o que faz com que as pessoas não tenham grande hipótese de escolha e se calhar escolhem às vezes as opções mais baratas que são se calhar as nutritivamente menos interessantes. Para além dos salários, é também a questão da informação. As pessoas leem os rótulos, não sabem o que está lá e portanto não fazem se calhar as melhores escolhas, e era importante que de alguma forma esta informação fosse parar às mãos das pessoas. Eu li nas várias entrevistas que deste que apesar de tudo a música te foi curando essa ferida. Cada vez que subias ao palco foste tornando, não sei se pode dizer assim, mas mais capaz e menos ligada a esse passado. Como é que começou essa tua vida musical? Começou precisamente com esta máxima do mente sem corpo sã da minha mãe, em que ela achava que tem de se experimentar tudo para se poder perceber o que é que se gosta. Houve um dia que eu estava a ver os Guns N' Roses na televisão e vi o Slash a tocar guitarra de forma, enfim, como o Slash toca. E eu queria... mas eu não vejo mulheres a tocar guitarra. Gostavas dos Guns N' Roses? Marcaram-te? Gostava muito dos Guns N' Roses. Marcaram-me. E depois a seguir todo o movimento grunge, mas os Guns foram assim o meu primeiro embate. Foste grunge, tu? Fui super grunge. A sério? Fui super grunge. Fui buscar as camisas de flanela do meu avô ao armário, as calças assim meio à boca de sino do meu pai. Eu era assim um misto entre grunge e hippie. Era um híbrido. Mas foi o movimento musical que mais te marcou? Foi o grunge? Eu acho que na altura
quando eu comecei a cantar, portanto, eu tive aulas de guitarra primeiro, fui para a junta de freguesia, pedi à minha mãe para aprender a tocar guitarra na junta de freguesia de Benfica, e a minha mãe e o meu pai acederam e lá fui eu. Só que eu percebi que não era grande guitarrista, e para me acompanhar à guitarra comecei a cantar, e aí sim eu percebi que tinha, um instrumento que dava para cantar assim, as canções da época. Os Four Non Blondes foi a primeira canção que eu cantei e disse, espera, eu consigo. Isto não é fácil cantar e eu consigo, calma. E a partir daí, sim, o meu instrumento era, sem dúvida, a voz. E o primeiro movimento me apanha assim de frente foi o grunge, porque eu começo a cantar em 93 e estava o auge. O auge era os Pearl Jam, os Nirvana, todo esse movimento. E eu saquei as músicas deles e cantava as músicas deles. Depois, entretanto, hoje em dia eu não sei se é assim os miúdos, mas na altura havia sempre uns amigos que eram assim uns carolas e que conheciam coisas que mais ninguém conhecia. É tipo as playlists que o Spotify nos aconselha, mas em forma de pessoa. E eu tive um amigo que me deu uma cassete, foi muito importante para a minha vida. No lado A era o Versus dos Pearl Jam. E no lado B, como precisava de encher, ele pôs-me lá Janis Joplin. Ok? Sim. E eu, quando ouvi aquilo, pumba, já fiquei vidrada, nunca tinha ouvido uma coisa assim, uma voz assim. E a partir daí, dividi-me entre o grunge e os anos 60. E depois, a partir de todos esses artistas que eu ouvi, os Beatles, o que é o movimento hippie dos anos 60, eu fui indo para o jazz, para o blues, para a folk. Mas tocavas para quem? Tocavas para mim? Para o meu gato, bolinhas. Nunca coitadinho. Tocavas em pequenas salas, em público? Tocava na escola. Levava Tocavas a na guitarrita escola? no secundário. E o secundário para mim é uma mudança boa, porque portanto, eu na primária não estava nada entrosada. Depois na preparatória não era das pessoas das miúdas mais populares, não é? Mas também não me chateavam muito. Provavelmente esta fotografia que tens aqui é desse tempo. Não, essa é na faculdade. Nesta é na faculdade. Também foram bons tempos. Mas também tocaste na faculdade. Também. Sim. Aliás, aí eu toquei. Há aí uma outra fotografia que não sei se está para aí. Não. Que era eu com a guitarra, foi nessa Sim, há aula. uma fotografia em que se vê várias alunas, mulheres, com a professora. Sim, a professora de inglês. Mas depois, quando fui para o secundário, aí encontrei a minha gente, a minha tribo, pessoal que me aceitou, e eu senti-me segura o suficiente, pois com a guitarra também isso é um escudo, não é? Eu levava a guitarra, tocava para eles e já era uma pessoa fixe. Portanto, passavas os intervalos a tocar. Passava os intervalos a tocar, sim, exatamente, e era uma pessoa fixe. E os furos, as aulas que não tinhas. Os furos, exatamente, isso mesmo. E isso continuou para a faculdade. Levei a guitarrinha, havia lá uns karaokes de vez em quando no Bar Novo, na Faculdade de Letras. Chamavam-me sempre, eu cantava o Mercedes-Benz do Janis Joplin. Pronto, foi uma vidinha maravilhosa. A partir como é que eram esses tempos, politicamente falando? O que é que tu ias sentindo? Foste para a Faculdade de Letras, que era uma faculdade bastante politizada. Exatamente, era o que eu ia dizer, muito politizada. Onde é que tu te ias metendo politicamente falando? Como é que acompanhavas o passar dos tempos? Política. Eu interesso-me desde sempre por política, porque via os meus pais em casa falavam muito de política e na família, naqueles encontros no Natal, acabavam sempre a falar de política. Então isso foi-me entrando. E os meus pais têm bastante consciência cívica e política. E quando era, portanto, faculdade, final do secundário. Faculdade é quando nós também começamos a criar as nossas opiniões. Os teus pais viveram muito o 25 de Abril? Os meus pais viveram 25 de Abril, ainda eram, na altura, miúdos. O meu pai é de 50, a minha mãe de 51. Portanto, sim, eles lembram-se de tudo o que aconteceu, que não puderam ir trabalhar, porque havia uma revolução na rua, então estavam entre o assustado, mas o feliz e tal. E viveram bastante essa liberdade. Eu não tive a noção, porque eu já nasci em 78, eu não tenho noção do que era antes. Mas só de ouvir os meus avós e os meus pais e a minha família contar. Mas era uma conversa da tua família positiva nesse sentido de o 25 de Abril trouxe essa liberdade ou algum dúvida. saudosismo? Não, saudosismo nenhum, zero.
zero. Os meus avós passaram fome no tempo da ditadura, não tinham grande apreço, pelo contrário, bastante aversão. E portanto viveram o 25 de Abril e todo o processo democrático e democratização do país com bastante alegria. E portanto tu, nesse tempo de entrada da faculdade, também viveste muito esse tempo de... Vivi e é assim, eu ainda fiz parte da Associação de Estudantes. Havia a lista em que eu estava inserida, porque eu tinha uma amiga minha, a Paula, e nós fizemos o núcleo de música, tínhamos uma rádio que passava lá no Bar Novo música, e fizemos o núcleo de solidariedade, em que fazíamos algumas angariações de roupas, de coisas para, enfim, para ajudar a diversas associações. E portanto, juntámos-nos à Associação de Estudantes. Na altura, ainda fiz parte uns 2 anos, os 2 últimos anos, na altura os cursos tinham 4 anos. Eu ainda tinha mais 2 de estágio para ser professora. E nos últimos 2 anos do meu curso, eu pertencia à Associação de Estudantes. E foi interessante. E tu foste para esse curso para ser professora? Eu fui para este curso para ser professora de português e inglês, que era o que eu queria ser quando era miúda. Eu não fazia ideia antes de chegar à música. Eu queria ser professora de português e inglês. Era esta a minha Nunca imaginaste que os professores iam estar na situação em que estão hoje? Nunca na vida imaginei que pudesse, enfim. Quando era miúda, olhava para os meus professores e achava aquilo magnífico. Lembro perfeitamente uma aula na terceira classe, terceiro ano, terceira classe estou a dizer que sou velha, não é? Já ninguém diz terceira classe, agora é terceiro ano. No terceiro ano apresentei um trabalho. A malta da geração de 70 diz terceira classe, não é? Distingue-se logo. Eu apresentei um trabalho de português sobre os adjetivos e a professora disse que eu tinha muito jeito, e a partir dali aquilo ficou-me, e como tinha jeito para português e inglês, pronto, eu queria dar aulas, queria ser professora. Tu lembras-te o nome dos seus professores ainda? Professora Luísa. Isto não é um teste, é só para saber se foram tão importantes que ainda te lembras dos nomes. A professora Luísa. A professora Luísa da primária. E portanto percebeste que querias ser professora? Percebi e queria ser professora, e levei isso mesmo depois de descobrir a minha voz, e aí percebi que queria mesmo era cantar, mas os meus pais não foram nessa. Não, eles queriam, para eles era importante, então eles perderam o emprego deles. Para eles era muito importante que a filha única tivesse um emprego seguro. Para eu nunca ter de passar por aquilo que eles passaram. Era mesmo importante. E música, não é? Emprego seguro, para os meus pais era o anticristo do emprego seguro. Só que, infelizmente, o que se veio a provar é que ser professor é uma profissão ainda mais insegura do que ser músico, infelizmente. E na altura não se imaginava, mas quando eu comecei a estudar e a tirar o curso, digamos assim, eu não percebo esta expressão, tirar o curso a quem? Tirar o quê a quem? Eu estava a cultivar-me, a plantar coisas. Bom, mas tu chegaste a dar aulas ou não? Não, na escola pública nunca cheguei. Eu dei umas explicações enquanto andava a tentar perceber a minha vida, mas a minha geração, aquela geração da Faculdade de Letras, final dos anos 90 e início dos anos 2000, acabou o curso a perceber que estava tramada, que não ia, porque na altura havia professores em excesso, não precisavam de professores para nada, então acho que só 1 ou 2 pessoas que eu saiba é que conseguiu dar aulas. Todas as outras centenas ou milhares de pessoas daquela faculdade e das outras faculdades tiveram de encontrar outros rumos para a sua vida e envolvidos estes anos todos, agora o país chora e desespera por professores. Portanto, foi uma grande frustração para ti teres feito esse curso e não teres conseguido ir dar aulas, e portanto tornas-te arquivista. Sim. Explica lá isso rápido. O que é que... Foste arquivar o quê e aonde? Ora bem, então, nos anos entre sair da faculdade e chegar ao arquivo do Ministério das Finanças, eu andei para ali às cabeçadas e pensei, eu não posso andar aqui às cabeçadas, eu quero ser música, ainda estou a tentar, e tive bandas e tudo isto, mas eu não consigo safar com a música, mas também não estou a conseguir safar com o curso que tenho, então vou
vou tirar aqui uma pós-graduação de arquivo, porque dentro da minha área aquilo ainda dava para ali para algumas coisas. Tirei a pós-graduação enquanto já trabalhava na função pública como assistente administrativo nos SEMAS de Oeiras e Amadora. E acabei a pós-graduação, esperei mais um anito ou dois, estava a ver sempre os concursos internos e abri um concurso interno para técnico superior de arquivo no Ministério das Finanças. E pronto, lá fui eu para o Ministério das Finanças, fazia o controle de qualidade do microfilme. Quem é que era o Ministro das Finanças quando tu entraste, lembras-te? Já estava o PS, eu penso que já estava o PS em funções. Eu entrei em 2006, já era o PS. Já era o PS. Portanto, devia ser Teixeira dos Santos? Era, exatamente. Teixeira dos Santos. Exatamente, foi. Eu era da Secretaria-Geral. Não, claro, eu sei, mas era só para perceber. Sim, mas eu ainda quando eu pedi, quando os de Olinda explodiram, eu pedi licença sem vencimento. Ou seja, pedi para sair, para ficar ali... Isso em que ano é que foi? 2009. E ainda estive com o ministro, na verdade. Portanto, porque ele era muito fã dos de Olinda. E será que ouviu a música que tu cantaste, Parva que Sou? Se calhar ouviu. Eu lembro de ir a um concerto de Olinda ainda antes dessa música. Mas depois dessa música ele se calhar já não era tão fã. Vamos só ouvir os primeiros... uma parte dessa letra dessa música, Parva que eu sou, que é uma música que marca muito essa geração e esses anos da Troika. Sou da geração sem remuneração, e nem me incomoda esta condição. Que parva que eu sou, porque isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Que parva que eu sou, e fico a pensar que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. Ana, esta música era também sobre ti, era sobre aqueles dias que vivíamos, dias muito, muito difíceis para o país. Quem é que escreveu esta letra? A letra foi o Pedro da Silva Martins, que também faz parte dos de Olinda, escrevia as canções de Olinda, mas todos nós tivemos um pouquinho aquela experiência, éramos dessa geração, e eu vivia, eu, como disse, depois da faculdade tive vários empregos, tanto no privado como depois no público, não é? E em que deu para perceber um bocadinho essa dificuldade em olhar para o futuro. Lendo aqui a letra, sou da geração casinha dos pais, que parva que eu sou, filhos, maridos, estou sempre a adiar e ainda me falta o carro pagar, etc, etc. Tens aqui várias partes desta música que, lendo hoje, há tanta coisa que continua. Infelizmente, ainda é atual. Eu gostava tanto que essa canção já fosse absolutamente obsoleta e desatualizada, mas não, ainda faz sentido. Esta tua atuação é de 2011. Exatamente. No Coliseu dos Recreios. Portanto, estamos em 2024, praticamente com uma crise política. Sim. Como é que tu olhas para estes dias e à luz desta letra que tu escreveste, que tu cantaste? Assim, eu acho que nós tivemos na nossa história algumas oportunidades
para fazermos os investimentos nos sítios certos e desenvolvermos as bases do nosso país para podermos dar uma vida melhor aos nossos concidadãos. E acho que falhamos, se não em quase todas as vezes, se não em todas as vezes, quase todas as vezes que tivemos essa oportunidade, acho que falhamos um pouco. E sinto que é um país que ainda está à procura, construiu muitos telhados, mas ainda está à procura de fazer as fundações como deve ser. Portanto, os cidadãos, as pessoas que moram em Portugal, ainda estão à espera de que tenham as condições de vida que lhes permitam não estar sempre com o coração nas mãos, não se sentirem explorados, não sentirem que os seus ordenados podiam ser e deviam ser maiores. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Na altura, esta letra e esta música apontavam muito numa direção, contra a Troika. Na altura não havia Troika. Sim, está bem, mas contra o Estado do país. Contra uma falta de... ou seja, uma geração que queria, de facto, ganhar a sua independência e queria projetar um futuro... e um futuro independente do que foi o seu núcleo familiar, que eram os pais, não é? A pessoa chega a uma certa idade, tem de voar e sair do ninho e construir o seu ninho. Mas para isso tem de haver algum tipo de caminho possível. Esse caminho é possível através de trabalhos, empregos que deem uma remuneração suficientemente justa para que as pessoas possam fazer uma vida que lhes permita ter uma casa, no mínimo ter uma casa, um carro, enfim, pode ser opcional, mas no mínimo ter uma casa, ou comprando ou alugando, e poder ainda deixar algum dinheiro para poder ter atividades de lazer e não andar a contar os tostões até para poder comer para que chegue ao fim do mês, é poderem comprar um livro, ir a um espetáculo, ir viajar, o que quer que as pessoas os luxos, não é? Aquilo que dá gozo à vida, não andarem sempre a trabalhar de sol a sol. E desesperados porque não conseguem ser independentes e construir um caminho. Esta música teve que repercussão? Tu lembras-te? Ui, lembro. Então, esta música foi utilizada um bocadinho como arma de arremesso político. Ok? Sim. A política apanhou logo esta música e a comoção que ela provocou no público. Porque isto não estava em disco, aquilo foi cantado naqueles coliseus pela primeira vez e o público reagiu à música de uma forma que até extravasa a música, não é? Havia pessoas a chorar, levantadas a bater palmas, enfim. E foi ali uma energia que se criou de grande emoção e comoção. E depois aquilo começou a viralizar. Alguém pôs no YouTube... o Miguel, eu sei quem foi, o Miguel, e aquilo começou a viralizar. E quando começou a viralizar e as pessoas a falarem muito daquilo, a política apanhou aquilo. Uns adoraram, outros odiaram, e nós éramos utilizados, nós músicos, aquilo, nós levámos pancada, muita pancadinha nós levámos, até houve especialistas políticos e até especialistas de política, os politólogos, na altura não havia esta palavra, que passaram a críticos musicais. Mas dá-me lá exemplos. Agora, sim, pessoalmente é chato, mas lembras-te de algum político que tenha ficado mais acicatado com esta... Eu sim, obviamente que para o governo na altura não deve ter sido muito agradável. Era Sócrates, e levou depois, foi na mesma altura em que a Troika entrou, enfim. Pois, por isso é que Teixeira dos Santos, eu lembro que Teixeira dos Santos não queria que a Troika viesse e Sócrates não queria. Sim, por isso é que eu te falava da Troika há pouco. Pronto, exatamente. Então foi nessa altura, tudo junto, obviamente que o PS não achou graça, não é? Lembro que houve partidos à esquerda, tipo Bloco de Esquerda e PCP? sim,
mas também à direita. O PSD também aproveitou aquilo para enfim, bater no... Jogos políticos. Para combate político. Eu vi o circo político todo a acontecer, nós vimos, e por isso um bocadinho também nós não queríamos ser bobos de acordo e afastámos um pouco, o pessoal queria todo debater connosco nos programas todos políticos. Nós, músicos, íamos para ali, íamos ser coitadinhos estrafogados, nós não sabemos debater com políticos, aquelas manhas que os políticos têm. Mas isso fez-vos reduzir as atuações, não. Por exemplo, em relação a esta música? Não. Nós cantamos a música ainda há muito tempo. O que nós não fizemos foi, nós não fomos debater como queriam. Nós dizemos sempre, não fazemos entrevistas. A música fala por si. A música é a nossa obra e a nossa obra fala por ela própria. Está aí. E então afastámos, não queríamos personalizar a coisa. E não queríamos jogar um jogo que nós desconhecíamos as regras daquele jogo. Se os políticos quisessem vir tocar connosco, tudo bem. Agora nós irmos debater com políticos não dava. E porquê é que vocês escreveram esta música? Esta Vocês música... sabiam do alcance que isto ia ter ou não? Não tínhamos a noção que aquilo Não ia acredito. ser assim. Não tínhamos... Isto foi assim. Estávamos a ensaiar para os Coliseus e queríamos uma música nova. E o Pedro tinha 3 músicas que trouxe. Uma delas era essa. Tinha outras 2. E nós ensaiámos e essa teve logo o arranjo feitinho. E nós pensámos, ok, esta está na pole position. Mas depois, quando fomos ensaiar, o resto do pessoal que ia participar no concerto, no ensaio geral, ouviu a música, ficou tudo assim meio emocionado. Nós pensámos, uau, ok, tem de ser esta. As pessoas, isto para nós faz sentido, nós vivemos isto, sabemos que é a nossa verdade, mas para as pessoas que estão aqui também é verdade. Se calhar é uma música que é interessante pôr, porque se calhar vai falar à nossa geração. Mas nunca pensámos na vida que pudesse ser aquilo. Eu acho que uma coisa assim não se imagina. Tu sentes-te, olhando até para esta música, tu sentes-te uma privilegiada da tua geração? Bom, eu tenho de me sentir uma privilegiada da minha geração e, enfim, porque eu faço aquilo que gosto e consigo ter o meu sustento económico através daquilo que eu gosto. E, infelizmente... Mas custou para chegares aí? Custou, sim, custou bastante, mas consegui. Tive muito trabalho investido, muitas horas a limar as arestas da minha arte, daquilo que eu fazia, alguma sorte, óbvio, também. E por isso eu posso dizer que sim, eu acho que sou uma privilegiada nesse sentido, em que eu faço aquilo que gosto e tenho uma vida confortável por fazer aquilo que gosto. E tu hoje só vives da música? Só vivo da música. Os de Olinda acabaram? Os de Olinda, em 2017, fizeram uma pausa que eu acho que vai continuar ainda durante algum tempo. Eu nunca gosto de dizer que é um ponto final, porque isto nunca se sabe, e não quero falar também pelo Pedro, pelo Luís e pelo Zé. Mas fizeram uma pausa... muito prolongada. Tu não querias que tivessem feito essa pausa? Ou... Eu não estava à espera. Eu tinha acabado de ter a minha filha, portanto, a Luz. não foi também por tua decisão essa pausa? Não, acabou por ser, porque depois eu anuí, não é? Mas a ideia, portanto, o Pedro e o Luís falaram disto e eu e o Zé dissemos, ok, então fazemos uma pausa. E tens pena? Se eu tenho pena? É óbvio que imagino de vez em quando o que é que nós estaríamos, que canções é que estaríamos a fazer hoje em dia. E na altura foi um bocadinho difícil para mim, porque eu nunca fui artista só, sempre tive bandas foi assustador, com uma criança de 4 meses nos braços e sem concertos marcados a sol, não é? Foi um bocadinho assustador, eu não sabia o que fazer como artista só, não sabia nada, como é que isto se fazia. Mas lá fui andando e hoje em dia sinto bem na pele de artista a solo e já me dá gozo. Mas obviamente que imagino o que seria, tenho esse pensamento algumas vezes. Sim. Mas é fácil ser artista a solo? Não é fácil, tem outros desafios diferentes de estar numa banda.
Mas fácil não é. Acho que a vida não é fácil em nenhuma profissão. Ou seja, fazermos algo de que gostemos, de que nos orgulhemos e que possa ser bem sucedido, que é isso também o objetivo. Seja lá o que isso quer dizer para cada pessoa. O sucesso, depois, os moldes do sucesso variam de pessoa para pessoa. É sempre difícil em qualquer área, acho eu. Vamos passar à segunda parte do podcast e a-te pedir pela tua desilusão, que de certa forma já falaste um pouco disso, mas a tua desilusão prende sobretudo com o curso que tiraste e também com a profissão que querias ter, professora de português, e pedia-te que nos falasses um pouco dessa desilusão, que não sei se generalizas também ao país. Chegado aqui, olhando para o país e o que é que o país tem para oferecer às pessoas, que desilusão é essa? É a desilusão de alguém imaginar uma coisa para si e dizerem sim senhor, ok, vais, é bom, é importante tirar o curso, é importante para teres uma vida melhor, é porreiro e é assim que se faz. A pessoa vai, estuda. E eu não estou a queixar porque o que eu aprendi na faculdade de ter tirado o curso, porque o que eu aprendi na faculdade de letras foi maravilhoso e fica-me para a vida. Ainda hoje utilizo. Tirar um curso superior é uma coisa importante, mesmo que depois não se vá exercer. É uma coisa importante para quem quer e para quem gosta e para quem tem essa... porque nos ensina a pensar de forma mais complexa e ponderada e tudo isso. Se o curso for bom. Ou os professores forem bons. Mas, de facto, depois uma pessoa estuda com uma certa visão do que poderá ser a sua vida e chega ali ao fim e diz, afinal, olha, fizeste isto, mas não precisamos dos teus conhecimentos, não precisamos este esforço que tu tiveste, epá, não serve para nada, para aqui, para o país, tu vais, emigras se quiseres. Se não quiseres, olha, ficas atirada ao tirado ou atirada aos leões. Mas não achas que pode ser mais do que isso? Um país que se dá ao luxo, e a expressão é minha, de ter os professores assim, tão mal vistos, maltratados, isto não é muito grave? É gravíssimo. Para mim... uma das profissões mais importantes para a nossa sociedade funcionar é a profissão de professor. Porque até mesmo os médicos, os juízes, tiveram de ser ensinados por um professor. Portanto, é a base da nossa sociedade. E, portanto, nós devíamos tratar essa base da nossa sociedade da forma oposta àquela como tratamos hoje em dia. Devíamos tratar com o máximo de deferência e de respeito. Claro, com exigência, porque queremos os melhores a dar. Mas, infelizmente, a minha geração, se calhar as gerações que vieram um bocadinho antes e um bocadinho depois, milhares de pessoas que estavam ali prontas para partilhar o seu conhecimento, estar nas escolas, fazer algum tipo de mudança, para as coisas avançarem, para se modernizarem. Estas pessoas não foram utilizadas. Disseram-nos que estavam a mais, que não era preciso obrigada. Agora desenvencilhem-se como quiserem. E passados quase 30 anos, há muita falta de professores. E agora vamos buscá-los à faculdade, que ainda nem tem os estudos completos. Porque dar aulas é que uma pessoa faz 4 anos só para perceber da sua matéria, de literatura no meu caso, e depois fazia mais 2 anos para aprender a ser professor. E, portanto, isto é uma coisa importante. Os nossos miúdos aprendem a ler, a escrever, ou seja, aprendem a pensar. Na escola com os professores é importante, é muito importante, e um país que não valoriza esta classe profissional, acho que está em maus lençóis e infelizmente eu acho que não estou enganada, porque nós continuamos de crise em crise. E... Os teus pais certamente hoje pensam melhor naquilo que te diziam, que tinhas que ter uma profissão
Coitados, eles estão sempre a dizer: ai filha, tens de estar sempre a falar disso, que os pais não te apoiavam para ir para a música. Coitados. Mas pronto, deu-me músculo, está tudo bem, pai, está tudo bem, pai e mãe. Mas pois eles hoje pensam realmente, mas é assim, mas depois eu consegui o emprego, digamos, certo, porque eu fui para a função pública, fazia parte. O que é que eles dizem da Ana Bacalhau, os teus pais? Eu sou Sofia para eles, para já. Eu sou a Ana Sofia, eu sou Sofia. O que é que eles dizem? Não sei. Gostavam de te ver nos Ídolos, por exemplo? Adoraram ver-me nos Ídolos. Todos os domingos estavam lá a ver os Ídolos. Sim, religiosamente. Eras a jurada preferida deles. Epá, espero que sim. Mas eles vão-me dizendo que vão aos concertos e, portanto, hoje em dia são super fãs e vão-me dizendo o que é que acham bem, o que é que não acham bem, o que eu faço e tal, se não se percebeu a palavra, se não sei o quê. Vão-me dando o seu feedback justo, que é uma coisa que eu também aprecio. Ana, vamos passar então à tua inspiração. A minha inspiração é aquela massa de gente anónima que não é condecorada, nem recebe prémios, nem nada disso. Ninguém fala dessa massa de gente anónima que tem uma vida tramada, dura, que nunca viu um gesto de carinho do país. E que tinha tudo para ficar amargurada e escolher o ódio. Mas escolhe o amor, o cuidar do próximo, fazer o bem pelo próximo. Essas pessoas inspiram-me. Às vezes quando uma pessoa está irritada com a vida, diz, minha vida, tem de pensar duas vezes, porque eu tenho até uma vida porreira, porque como dissemos, estou-me a repetir, mas eu faço aquilo que gosto. Isso é uma benesse, é uma Preocupa-te maravilha. que essa massa anónima, com o que se está a passar no país, possa não escolher o amor, por exemplo, nas próximas eleições? Preocupa muito. Eu sei que é fácil uma pessoa ficar zangada. Eu sei que é fácil. Tu dizias em 2015, numa entrevista, a democracia precisa de ser protegida de alguns por todos os outros. Sim. Acho que sim. Eu também, eu não sei, eu não vou dizer bem esta citação, perdoem-me, mas alguém alguma vez disse que o problema não eram os maus, eram todos os que deixavam que os maus fizessem as coisas e não se manifestassem para impedir que os maus fizessem as suas maldades. E é um pouquinho isto. Mas isso faz um bocadinho parte do povo português, não é? Do seu ADN. Não se manifesta. Nós já andámos à traulitada, Sim, nós mas defenestramos uma pessoa. É verdade. Mas nós tínhamos sangue na guerra, mas aqueles anos de ditadura, acho que sim, ainda se nota um pouquinho em algum medo. E também o facto de como somos um país pobre, temos salários baixos, as pessoas estão sempre dependentes, não têm muito medo de perder um emprego, porque este país também não oferece assim grandes saídas profissionais, portanto se a pessoa perde o emprego tem medo de não arranjar outro emprego, tem medo de falar, é o medo, ainda continua um bocadinho o medo instalado, e para pressionar as pessoas a ficarem assim quietinhas e calminhas. Acho que não é muitas vezes diz que os portugueses é como se fosse a culpa deles, não fazem nada, mas também tem de se perceber que muitas vezes é difícil, as pessoas ainda têm muito medo. Se tivéssemos um país com salários porreiros e um mercado profissional saudável, se calhar as pessoas já levantavam um bocadinho a garimpa. Muito bem, vamos terminar com a música que tu escolheste. É uma música em jeito de homenagem ao que se passou esta semana, com a morte de Sara Tavares. Não sei se conheceste a Sara Tavares e o que é que queres dizer aqui nesta altura e neste momento tão triste? Eu tive o privilégio de conhecer a Sara e de cantar com a Sara, e ela era de facto uma luz, tanto a voz dela, uma das grandes vozes da nossa música,
deixou-nos canções, das melhores canções que temos. Este é um exemplo dessas canções maravilhosas. Ela sabia qual era o seu caminho. E foi um caminho difícil, era muito mais fácil se calhar ir por outro caminho, quando ela começou depois do Chuva de Estrelas e fez o Festival da Canção e tudo isso, se calhar ter ido por um caminho mais fácil, teria sido mais, teria trazido menos dissabores, se calhar. Mas ela foi à luta, ela sabia que não era por aí que ela queria, o caminho dela era outro, e ela foi, sempre segura de si, sempre segura de si. É um exemplo de força, e de fragilidade, da força que a fragilidade tem e dessa luz maravilhosa, e era uma pessoa bonita e boa. Vai fazer muita falta. E agarramos então a este ponto de luz da Sara Tavares. Eu agradeço-te, Ana Bacalhau, Obrigada. por teres vindo à Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Luís Amarim e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Tiago Miranda, a edição vídeo de Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.